Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 10 de dezembro, segundo domingo do Advento, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 1 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Desejo a todos um domingo muito abençoado, que todos tenham a oportunidade de, junto com suas famílias, participarem da Santa Missa, receberem a Eucaristia, alimentar do corpo do Senhor e fazer essa experiência de ouvir a voz do Senhor, essa experiência de saber que a cada dia que nós estamos na sua presença, Ele fala ao nosso coração. E fazer também a experiência de viver. Por isso é muito importante, quando nós estamos na igreja, participando da missa, no encontro, observarmos atentamente a pregação, a homilia, a palavra de Deus. Porque quando nós saímos da igreja, nós temos esse compromisso de viver aquilo que nós ouvimos. Por isso, o Senhor nos falou no Evangelho que nós meditamos uns dias atrás: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, quando cada um sair da igreja, faça esse compromisso consigo mesmo. Eu quero viver essa semana aquilo que o Senhor me falou. Você pode ter certeza que, agindo assim, você terá uma semana muito abençoada. Nós estamos no segundo domingo do Advento, esse segundo domingo que nos propõe mais uma vez a vigilância, a preparação para recebermos Jesus, para a vinda do Senhor. E vai falar desse personagem que é muito marcante, que é João Batista. A história de João Batista é maravilhosa. Desde quando o anjo fala com a Virgem Maria, que também a sua prima Isabel estava grávida, aquela que era considerada estéril, grávida na velhice. E o anjo fala para a Virgem Maria, porque para Deus nada é impossível. E João Batista, então, ele nasce e, de acordo com a tradição, como seu pai era um sacerdote, a tendência era que João Batista também fosse um sacerdote, que ele fosse como um sucessor do seu pai. Mas Deus, ele tinha um chamado específico para João Batista. Foi por isso que João Batista veio ao mundo. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor, para preparar no coração das pessoas esse caminho
para receberem Jesus. E João sabia cada passo que ele deveria dar sendo conduzido pelo Espírito Santo. João Batista, então, ele abre mão de tudo que ele poderia ter sendo um sacerdote no templo. Ele então vai para o deserto e ele se reveste da simplicidade, da humildade e se reveste também da autoridade de Deus para ser a voz que gritava no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas, porque o Senhor está vindo. E João Batista, sendo um profeta, ele pregava sempre com muita força, com autoridade. Ele não tinha medo e falava a verdade do reino, chamando as pessoas à conversão, chamando as pessoas à mudança de vida. E é por isso que nesse tempo nós somos chamados para meditar sobre o papel de João Batista na história da salvação e também nos colocarmos nesse lugar. Porque João Batista, ele tinha a consciência que ele não era o Messias, mas ele tinha a consciência também que ele foi chamado por Deus para preparar os corações para receber o Messias. E algumas características de João Batista são muito importantes. Como profeta, ele não tinha medo, nós meditamos. E ele pregava a verdade que muitas vezes mexia com a ferida, com o erro, a verdade que apontava o pecado. E as pessoas que eram tocadas por aquela verdade iam ao seu encontro então para serem batizadas. As pessoas se arrependiam mediante a pregação verdadeira e sincera de João Batista. João Batista era um profeta que não passava a mão na cabeça, mas que anunciava a verdade da maneira que ela precisava ser anunciada. E assim, aqueles que recebiam aquela palavra eram batizados, estavam sendo preparados para receber Jesus. E isso traz para nós, como igreja nos dias de hoje, uma grande lição. Nós não podemos esconder a verdade das pessoas. Nós não podemos maquiar a verdade. Nós não podemos esconder aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para ser anunciado. Porque a conversão, o arrependimento, a mudança de vida, ela só vem quando as pessoas ouvem a verdade. Quando as pessoas ouvem a palavra de Deus e são tocados por ela. E sentem essa necessidade de se arrependerem, de mudarem de vida. Então nós temos, todos que pregam a palavra de Deus, nós temos que rezar muito pelos pregadores, pelos sacerdotes, para que a palavra de Deus seja anunciada da maneira que ela é. Quando nós pregamos, nós não precisamos ter medo da reação das pessoas. Já imaginaram se João Batista agisse assim e ficasse procurando palavras para as pessoas não se sentirem até ofendidas? Mas a verdade é essa verdade que ela abre feridas, mas a própria palavra, a própria verdade do Senhor cicatriza essas feridas. As feridas que são abertas são um alerta para cada um, para nós vermos onde nós estávamos e saber onde nós precisamos de verdade estar. Então, meus irmãos, vocês, cada um de nós que pregamos a palavra, sejamos verdadeiros, sejamos zelosos com o dom que o Senhor nos deu. E cada um que ouve a palavra, ouça e acolha com alegria. Eu falei com vocês no início. Então, quando nós ouvimos uma pregação, uma homilia
que mexe, e muitas vezes nós até pensamos, parece que ele está falando comigo, parece que ele conhece o meu problema. É porque é o Espírito Santo que age. É o Espírito Santo que coloca as palavras certas na boca do sacerdote, na boca dos pregadores. Então, quando a palavra vem ao nosso encontro, e é uma palavra de repreensão, é uma palavra de exortação, nós não podemos e não devemos desprezá-la, mas devemos acolher, porque é o Senhor que fala. Não podemos esquecer. É a palavra que nos garante. Eu repreendo e castigo e corrijo aqueles que amam. A pregação de João Batista era esse chamado à conversão, porque essa foi a missão de João Batista através da profecia do profeta Elias. Eis que envio meu mensageiro à sua frente para preparar o teu caminho. No tempo antigo, quando um rei ele ia visitar algum lugar, alguma cidade do seu povo, ele mandava mensageiros à sua frente para que aqueles mensageiros pudessem anunciar a sua chegada. E assim, aquelas pessoas começavam a preparar a cidade, o povoado, para receber o rei, com festa, com alegria. Então, os mensageiros do Senhor, como João Batista, têm essa missão de ir à frente, de anunciar que o rei está chegando, de anunciar que o Messias está chegando. E através desse anúncio, aqueles que o ouvem vão preparando o coração para receber. Essa também hoje é a missão de cada um de nós batizados. Sermos como João Batista, ir à frente, preparar os corações para receber Jesus, preparar o coração das pessoas para entenderem que quem está chegando é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o autor e consumador da nossa fé. A mensagem de João Batista era uma mensagem tão forte que as pessoas sentiam a necessidade de se arrependerem, de se converterem, e elas então eram batizadas. E João Batista, ele é para nós, pregadores e servas de Deus, um grande exemplo de humildade, porque ele sabia que ele não era o Messias, ele sabia que depois dele o Messias viria. O versículo 7 diz assim: depois de mim virá alguém mais forte do que eu não sou digno nem de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. João Batista, profeta, exemplo de humildade, e nós devemos nos inspirar nele, porque nós não fomos chamados para atrair as pessoas para nós. Nós somos chamados para levar as pessoas até Jesus. Nós não somos o fim da busca das pessoas, mas nós somos esse canal para apontar. Assim como quando chegou André, seus 2 discípulos, João Batista olha para Jesus e fala com eles: olha, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa humildade é tão importante, porque nós entendemos que as pessoas não são nossas. Os dons que o Senhor nos dá não são para o nosso fim, mas é para nós servirmos o irmão, para nós apontarmos Jesus para as pessoas, para nós levarmos as pessoas a terem esse desejo de prepararem o coração, de prepararem suas vidas para receber Jesus. E João, ele confirma algo maravilhoso. Ele vai dizer: eu batizei vocês com água, mas aquele que vem depois de mim batizará vocês com o Espírito Santo. Gente, isso é maravilhoso. João preparava aquelas pessoas para receberem Jesus, afirmando que eles receberiam o batismo com o Espírito Santo.
todos nós católicos somos chamados a desejar ardentemente o batismo no Espírito Santo, a graça do Espírito Santo em nós, porque é através do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, que a nossa vida é renovada, que a nossa vida é restaurada. O Espírito Santo de Deus, ele não é somente para alguns movimentos da igreja. O Espírito Santo é o mover de Deus para toda a igreja. E se nós acompanharmos a história, nós vamos ver momentos marcantes da ação do Espírito Santo. Um dos momentos maravilhosos foi em fevereiro de 1967, quando alguns jovens se reuniram no retiro, na faculdade em Duquesne, nos Estados Unidos. E ali jovens católicos experimentaram o poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. A vida deles nunca mais foi a mesma. E daquela faculdade começou um mover muito forte do Espírito, que incendiou toda a igreja e que continua incendiando toda a igreja, que continua renovando, avivando e restaurando para a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que hoje você pudesse meditar sobre isso, sobre João Batista, e que possamos nos colocar nesse caminho, nessa disposição para cumprirmos fielmente a vontade do Senhor na vida de cada um de nós. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por esse segundo domingo do Advento. Obrigado, Senhor, por essa palavra bendita de salvação. Nós nos apresentamos ao Senhor nesse domingo, te pedindo humildemente, Senhor, dá-nos essa graça, que o Espírito Santo possa nos mover para que tenhamos a coragem de João Batista, para que tenhamos a ousadia de João Batista e que principalmente tenhamos a humildade de João Batista para nos colocar no nosso lugar e saber que nós somos chamados para ser canal de bênção. Nós somos chamados para anunciar a sua palavra e para alertar as pessoas, preparando o coração, preparando o caminho do Senhor para esse momento tão especial da sua vinda. Sim, Senhor, que nós não tenhamos medo de pregar a sua palavra, que nós não tenhamos medo de anunciar a verdade, de proclamar a verdade, porque só a verdade liberta, Senhor. Dá-nos essa ousadia para assumirmos a nossa missão, desde o simples pregador até aqueles que anunciam nas televisões, aqueles que anunciam nas redes sociais, os padres, os sacerdotes das nossas paróquias, que todos possam ser tocados pelo Espírito Santo para anunciarem sem medo a verdade que restaura e que liberta. Vem, Espírito Santo, e sela essas palavras, avivando e renovando o seu povo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.